anteriores, mostrando muita consolidação aqui. A gente percebe que a gente está indo para os lados ao invés de descer ou subir, ou seja, consolidação. A gente não tem nem força de alta, nem força de compra, porém no fechamento do pregão do dia anterior a gente teve essa super explosão de alta, uma tentativa da ponta compradora em romper essa consolidação e continuar o mercado subindo. Porém, após o rompimento, logo, mesmo nos últimos 3 candles do pregão, do fechamento do pregão, voltamos quase de novo para dentro nessa nível de consolidação. Então, com base nisso, a gente vai ver o que pode acontecer, qual que vai ser o nosso sinal de venda, sabendo que o mercado antes não estava demonstrando força nem de compra e nem de venda. Abrimos em gap de alta, então a gente tem esse gap aqui para fechar, já vamos deixar marcado aqui no gráfico. Chegamos exatamente na máxima onde havia ocorrido aquela resistência, no caso aquela explosão do dia anterior, chegamos ali. Não estamos mostrando continuidade de força, percebe que o primeiro candle foi de força, porém o segundo candle verde não foi tão de força assim. Então a gente está vendo uma presença vendedora aqui em cima, uma tentativa de rompimento agora. Vamos ver se a gente retorna para baixo desse mercado. Retornou, sinal de venda, stop acima, alvo lá para fechar esse gap. Perceba que a gente não conseguiu subir e após isso a ponta vendedora continuou mostrando as presenças de venda aqui, né? Se você analisar aqui esse mercado, você vai ver que a gente estava já no pregão anterior subindo e no fechamento do pregão descendo. Abriu um gap de alta, não demonstrou continuidade de força, trancou nesse nível aqui em cima e começou a mostrar força de venda logo na saída desse nível. Então a gente vendeu aqui, colocou nosso stop acima do nosso ponto de entrada e o nosso fechamento do gap estava ocorrendo aqui embaixo. Então foi praticamente 1 por 1 aqui nessa operação de venda. Muito simples, operando aqui a abertura do pregão, utilizando a força dos candles e a falta de continuidade da ponta compradora por conta da presença de força do pregão anterior e hoje a abertura sem nenhuma continuidade dessa presença anterior, ou seja, falta de consistência de alta, sinal de venda, assim que o sinal realmente aparecer na tela para a gente poder operar. Aqui embaixo a gente vai ter o Fibonacci 50% de todo esse movimento aqui. O Fibonacci vai estar nessa área mais ou menos, um pouco mais para cima. Essa área aqui vai estar o Fibonacci, não chegou bem no Fibonacci, né, mas a gente está percebendo que a abertura do pregão mostrou força de venda. Então eu não vou querer comprar aqui só porque eu estou vendo um sinal de um candle de força. A gente sempre vai a favor desse movimento que a gente está vendo pela leitura de candle. Vou querer comprar aqui. Se eu comprar aqui, o meu stop vai ter que vir aqui embaixo, meu alvo vai ter que ir ali em cima, ou seja, muito apertado, um stop caro, né, que a gente costuma chamar. Então aqui em cima a gente tem aquele nível novamente, mostrando força de venda de novo. Vamos ver se a gente continua esse movimento. Sinal de venda, stop acima, alvo lá para baixo. Perceba novamente a mesma coisa, consistência de força logo nesse nível aqui em cima. Não pegou nosso alvo ainda, agora pegou nosso alvo, perfeito para continuar esse movimento de baixa. Os próximos alvos, obviamente, vão ser lá embaixo, nos fundos, né? Nosso ponto de entrada inicial, a gente já entrou e já saiu. Saímos aqui. A gente não vai estender também o nosso alvo na abertura do pregão, porque a abertura é onde tem mais volatilidade e a gente não quer ficar brincando nesse momento aqui do gráfico. Então, vamos... Agora a gente percebe mais um pouquinho de força de venda aqui. A gente pode vender aqui se a gente quiser, vendemos aqui, colocando nosso stop acima e o nosso alvo vai lá para baixo, para capturar a continuidade desse movimento. Podemos fazer um scalper de novo aqui nesse candle de força. Perceba os candles de força da ponta vendedora aqui aparecendo nesse gráfico. Deixa eu limpar um pouco aqui. Agora a gente continuou bastante força de venda. Você percebe que o mercado então abriu em gap de alta, fechou o gap. No pregão anterior a gente estava com muita força de alta e não continuou hoje. Perceba a força de alta no pregão anterior, subindo. Hoje abriu em gap de alta, confirmando a força, porém estagnou aqui em cima, não continuou. Após isso, 2 candles de força vendedores para o nosso primeiro trade, para aquele fechamento do gap. Depois mais uns scalpers aqui no meio. A gente voltou na metade desse Fibonacci. Se a gente pegar o Fibonacci aqui de baixo até lá em cima, a gente vai ver que a gente voltou exatamente na metade daquele movimento, ou seja, Fibonacci 50%. E continuou o movimento de alta. A gente teve um candle de força compradora aqui. A gente não compra ele, por quê? Porque aqui é um candle de força contra o movimento. A gente está vendo que o movimento é de baixa. A gente está vendo que a força é vendedora. Então eu não vou querer comprar nisso daqui, porque é um sinal falso. A gente voltou exatamente para aquele mesmo nível. Tivemos uma super estrela cadente lá em cima.
mostrando mais força de venda. E aqui foi nosso segundo sinal de entrada, com o stop acima e o nosso alvo lá para baixo. Pegou o nosso alvo, perfeito, deu um pullbackzinho, mostrando mais força de venda. Perceba a consistência da ponta vendedora, e continuando aqui com os ataques após os candles de força vermelhos fecharem. É importante que você sempre analise essa leitura de candle, para que você possa sempre entrar no melhor lugar possível. Perceba esse primeiro candle verde aqui atrás. Primeiro candle verde de força comprador, certo? O que aconteceu após ele fechar? Nada. Aqui a gente tem um outro candle de força verde aqui, exatamente nesse topo, olha só. Exatamente naquele topo ali, a gente tem um outro candle de força verde, né? O que aconteceu após ele fechar? Nada. E o que aconteceu após os candles de vermelhos fecharem? A gente continuou. Olha um candle de força verde, o próximo candle foi vermelho, mais um candle de força verde, nenhuma continuidade. E olha os candles de força vermelhos. Eles fecham e eles continuam o movimento. Perceba? Então, por conta disso, a gente vai sempre vender, favorecendo o nosso capital, o nosso trading, por conta dessa força que a gente está vendo de venda. Muito simples, nossos alvos estão lá embaixo. Continuidade. Muita continuidade para pegar esse alvo aqui embaixo, então quase pegando o alvo. Olha a força compradora. Alguma força compradora aqui? Não, nenhuma. O próximo candle foi vermelho já. Mais uma vez candle vermelho. Você percebe que a ponta compradora sendo massacrada. Então pegando esse alvo perfeito aqui. Voltamos àquele suporte. A gente compra aqui? Não. Por que eu vou comprar aqui? Por que eu não vou comprar aqui? Porque a gente está com uma força de venda. Apesar de a gente estar no suporte, a gente percebeu por essa leitura do mercado até chegar aqui que todos os candles verdes foram completamente engolidos pela ponta compradora. E é exatamente o que acontece aqui. A gente percebe o candle de força verde sem nenhuma continuidade. Já retornamos novamente com força vendedora no suporte. Então é importante que você sempre não analise somente um sinal único e um sinal separado e, sabe, solitário no meio daquela leitura toda. Sempre olhe o mercado de uma forma geral para ver o que estava acontecendo antes daquele sinal acontecer. Porque eu sei que muitas vezes você entra naquele trade e você está vendo que o sinal é claro, mas mesmo assim você é estopado. Por quê? Porque você não analisou a história anterior àquele fato. É sempre importante você ver toda a história antes de analisar um único candle naquele gráfico. Se você for analisar e perceber que todos os candles verdes anteriormente nesse dia estavam sendo aniquilados pela ponta compradora, você não compraria aqui. Apesar de a gente estar no suporte. Você vê a diferença de um trader profissional para um trader amador, a gente analisa tudo. Apesar de a gente estar exatamente em um nível de suporte, onde era aquela consolidação, olha o suporte perfeito aqui. Candle de força no suporte, não é para comprar? Não. Porque a gente está analisando o gráfico antes e está vendo que, na verdade, todos os candles de força que tiveram antes, no dia de hoje, aqui um candle de força, nenhuma continuidade. Um candle de força, nenhuma continuidade. Candle de força, nenhuma continuidade. Candle de força, nenhuma continuidade. Candle de força no suporte, nenhuma continuidade. O mercado é completamente vendedor. E a partir disso a gente vai simplesmente ou fazendo trades de alvo, colocando os stops acima do nosso ponto de entrada de venda e os alvos nos fundos, ou simplesmente fazendo scalper. Quantos scalpers você pode fazer no meio de toda essa força de venda? Vários. E a partir disso você começa a montar a sua consistência, a sua referência de day trade, e com isso você ganha mais confiança para poder fazer trade realmente em alto nível. Então está exatamente no nível de suporte aqui do gráfico. Vamos continuar analisando. Rompeu completamente o suporte. Vamos ver um candle comprador de novo massacrado. Você percebe a força de venda. Mesmo estando no suporte, você pode fazer scalper aqui a todo instante. Entra e sai rapidinho para aproveitar essa força de venda. Se tivesse entrado aqui e saído aqui, você já teria colocado 50 pontos na carteira. Então você percebe que você não precisa pegar todo esse movimento para ganhar dinheiro também. Você pode fazer scalper durante toda a força que você identificou naquele gráfico. Olha só. Sendo aniquilada a todo instante. Você pode entrar após esses candles e pegar aqui 50 pontos. Daqui até aqui parece que é pouco, mas é 40 pontos. Agora está vendo uma consistência aqui, um pouquinho mais de força compradora. A gente pode voltar para esse suporte para tentar testar ele novamente. E, na verdade agora viraria uma resistência, né? Se a gente volta ali mesmo. Mudando a estrutura do mercado. Toda resistência, quando ela é rompida, ela vira
suporte. E todo suporte, quando ele é rompido, por exemplo, uma resistência lá em cima rompeu, ela vira suporte. Um suporte aqui embaixo rompeu, ela vira resistência. Se a gente retorna aqui, pode ser que vire resistência. Porém, não está nem dando força para chegar até ali. Perceba que a força é completamente de venda. Né? A gente percebe que a ponta vendedora realmente atacando após todos os candles verdes. Olha só, direto fazendo scalper aqui por todo o instante nesse movimento de queda aqui do mercado. Olha a força de venda. Não teve nem força para tentar testar novamente essa resistência ali em cima. Olha, mais força de compra, porém nenhuma continuidade. E é isso que você deve estar olhando quando você está analisando o gráfico. Você não quer entrar em sinais, você quer entrar em confirmações de sinais. Isso é extremamente importante que você saiba distinguir um do outro. Um sinal é o candle de força. Se você está analisando apenas candle de força, você teria entrado em todos os verdes aqui. Só que quando você está olhando a confirmação do sinal, você não teria entrado em nenhum, porque eles não confirmaram. O dia anterior abre em gap de alta, a gente tem aquele gap para fechar. Porém, vamos ver se dessa vez a ponta compradora vai demonstrar mais força do que antes. Lembra da abertura do dia anterior, a gente abriu em gap de alta também e caiu completamente. Vamos ver se hoje a gente tem mais consistência de alta aqui nesse lado comprador. A gente está percebendo então um pouquinho mais de força compradora do que vendedora aqui nessa abertura. A gente percebe aqui a presença compradora aqui, opa, completamente voltando aqui para metade desse gap de alta, no caso pullback de gap. Aqui a gente tem um sinal, no caso comprador. Vamos ver se eles confirmam, e após eles realmente mostrarem presença e mostrarem força, só aí eu vou começar a analisar sinais de compra, porque até agora a gente está só tendo venda. Então a gente está percebendo que a ponta vendedora está tentando atacar e não está mais conseguindo como no dia anterior, percebe? Então a partir disso a gente sabe que aqui quem está com mais consistência e segurando esse mercado lá em cima na alta do dia agora é realmente o lado comprador. Então a partir disso a gente definiu que a ponta compradora está mais forte do que a vendedora. Então vamos comprar aqui, colocar nosso stop abaixo. A gente pode colocar nosso alvo por volta desse nível aqui, que seria no caso 1 por 1. A gente comprou após esse candle de força, confirmando força compradora. Percebe o lado comprador, mostrando consistência, dessa vez os vendedores tentando e não conseguindo, e os compradores realmente fechando os candles, pegou nosso alvo perfeito lá em cima, show de bola. Agora a gente sabe que o mercado é de compra, né? A gente está vendo que o mercado está com força e consistência de alta. O que a gente vai fazer então? Vamos comprar. Por que antes a gente estava vendendo? Porque antes, todas as vezes que o mercado mostrava um candle de força, eles eram completamente atacados pela ponta vendedora. E agora, toda vez que a ponta vendedora mostra candles de força, eles são atacados pela ponta compradora. Perceba aqui, candlezão de força e a continuidade, mostrando um pouco de continuidade agora, completamente atacados. Sinal de entrada, stop abaixo, alvo lá para cima. 3 ataques agora, 3 curvos de compra. Uma coisa importante que você deve notar também é que nessa queda do mercado, deixa eu limpar aqui essas marcações. Nessa queda do mercado, onde teve esse super sinal de força, perceba que a gente subiu daqui de baixo até ali em cima, né? E quando a gente desce praticamente nos 50% do Fibonacci. Se a gente pegar aqui de baixo até lá em cima, praticamente nos 50% do Fibonacci. Sabendo que a ponta compradora realmente está consistente nesse mercado, é um ótimo sinal. Foi exatamente ali onde a gente entrou. Pegou nosso alvo perfeito lá em cima.